Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Aqui tá tudo bem. Vamos começar a nossa primeira aula remota sobre a cadeia de suprimentos e a questão de uma cadeia de suprimentos responsável. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo e ele é introdutório. Nós teremos uma sequência de 5 pequenos vídeos falando sobre os seguintes temas. O primeiro deles é sobre a cadeia responsável, o segundo já como que a gente compreende essa cadeia de suprimentos e depois como administra essa cadeia de suprimentos no nosso vídeo 4 e depois vamos ter como que a gente fecha esse ciclo e com uma proposição de algumas reflexões e discussão, especialmente tratando do nosso momento que agora estamos vivendo, que é bastante difícil sobre o coronavírus, mas que tem tudo a ver com a nossa aula, com a nossa temática e, na verdade, com como que essa rede toda funciona. Bom, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente não se refere apenas à responsabilidade sobre as operações internas. Então, vamos pensar vamos falar assim, no todo. A gente não está pensando só na operação logística do que a gente fala, por exemplo, dentro do processo de processamento, por exemplo, ou de produção. Não, a gente está falando cadeia de suprimentos mais do que isso. É sobre todos os elos da cadeia e como que eles se interconectam. Então, vamos pensar na coordenação que isso traz. E como que a gente constitui não apenas uma cadeia, vamos falar assim, uma cadeia interna e uma empresa responsável dentro das suas operações, mas sim uma cadeia que se interconecta e se interrelaciona para produzir um produto final, um serviço final para o consumidor que já é consciente e também, vamos falar assim, atender e manifestar para outros consumidores que estão aderindo também a esse tipo de realidade. O que seria ideal que a gente se conscientizasse de tudo que acontece. Bom, o exemplo que eu venho falando já para vocês é a questão da ILE sobre coordenação. Então, antes de falar sobre cadeia de suprimentos responsável, vamos falar de coordenação de uma cadeia de suprimentos. O que isso quer dizer? Bom, a gente tem sempre a questão de um processador, ou vamos falar, ou varejo, ou o próprio consumidor, alguém, ou vamos falar assim, alguém dentro dessa cadeia, vamos falar assim, algum agente dentro dessa cadeia que está coordenando as suas ações. E está coordenando, vamos falar assim, ou cadeia para frente ou cadeia para trás. E o exemplo da ILE cabe bem. A ILE, ela vamos falar assim, considerado o melhor café do mundo. E ela faz não só o café, o processamento, torrefação do café e as suas N fórmulas, né, vamos dizer fórmulas, mas os seus blends, mas ela também faz principalmente as máquinas especiais dela. E puxa, o café dela chega a custar até 20 cents de euro a mais em países da União Europeia. Aqui também é razoavelmente mais caro. Mas o que acontece? Por que ela, vamos falar assim, ela fez isso e ela consegue ter essa diferenciação? Primeiro, a diferenciação de produto que ela oferece, mas para isso ela precisou coordenar para trás. E coordenar para trás, isso significou ter um relacionamento com seus fornecedores diferenciado, para que eles conseguissem produzir aquilo que ela pretendia e no nível de qualidade que ela queria. Então, seguindo um nível de especificação de produto que aos poucos, então assim, aos poucos eles iam migrando de um sistema para o outro. E isso, se a gente expande esse tipo de ideia, é muito o que acontece, é muito o que deve acontecer, o que acontece em cadeias de suprimentos responsáveis. Não necessariamente elas já nascem inteirinha coordenadas como responsáveis, mas muitas vezes tem esse agente. Então, vamos falar assim, esse agente coordenador, independente de onde ele se posiciona dentro da cadeia, seja o fornecedor, o produtor, o processador, o distribuidor, e começa a promover essas modificações, muito baseados em conhecimento. Então, assim, a instrução desses, vamos falar, desses demais, que vamos falar assim, que estão, seja para frente, seja para trás, e também a coordenação à base de incentivos. Então, eles especificam aquilo que eles querem,
com base em cultura, com base em motivações, visão, missão das suas empresas, e depois, vamos falar assim, promovem os incentivos para que esses, por exemplo, fornecedores, esses produtores, eles consigam atender essa demanda. E aí, com base nisso, a gente pode dar um exemplo de vamos falar assim, de um coordenador, vamos falar assim, de um outro, e ainda falando de café, um outro exemplo que está começando não, já faz vamos falar assim, alguma conscientização do consumidor final para fazer, vamos falar assim, uma economia circular e, vamos falar, mais do que isso, né? A questão do diminuir o desperdício e reutilização, que é a Nespresso. O que a gente tem? A gente tem uma cápsula que, se ela, vamos falar assim, ela é jogada de qualquer jeito, então descartada de qualquer maneira, ela é altamente poluente. Que a Nespresso, vendo isso e vendo como que isso, vamos falar, também impacta negativamente para o seu produto, para a sua empresa, ela começou a refazer a sua questão de visão, missão e as premissas da própria empresa e começou a agir dentro da sua cadeia de suprimentos, influenciando quem? O consumidor final, que é, na verdade, aquele que poderia repudiar a marca e o seu produto por não, vamos falar assim, por falar assim, não, isso daqui faz mal para o meio ambiente, isso faz mal para mim, isso daqui no longo prazo não vai dar certo. Então, eles têm um programa de, vamos falar, de coleta, de coleta dessas cápsulas e depois de, vamos falar assim, de desmanchar a cápsula para tirar o café, para que ele seja, vamos falar assim, insumo de fertilização, para, vamos falar assim, ele entra em outra cadeia, e a própria outra matéria-prima que vamos falar assim, que é a cápsula em si. Então, ambos são reutilizados e não são descartados da maneira incorreta. Bom, vamos recuperar um pouquinho dos conceitos passados que como a gente sempre faz nas nossas aulas. A gente não vai deixar que isso não aconteça, especialmente aqui, porque, como vocês já sabem, tá tudo amarrado. Bom, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, obviamente, vocês já perceberam, estamos falando de gestão de operações, que foi o motivo da nossa última aula presencial. A gente está falando de, vamos falar assim, excelência de operações, a gente está falando de linhas, que são as ferramentas boas e responsáveis para a gestão da cadeia de suprimentos de uma forma, vamos falar assim, agregada, holística. A questão é que, vamos falar assim, quando a gente fala de operação, a gente está muito focado dentro da empresa. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente expande esse conceito, vamos falar assim, que sai da firma vamos falar assim, para todo o abastecimento até chegar no consumidor final. Bom, a busca por uma cadeia de pela gestão de uma cadeia de suprimentos verde e o tripé, ela, vamos falar assim, ela começa dentro, vamos falar assim, das normas. Então, a gente tem normas já prescritivas e descritivas, como, por exemplo, a ISO 14000, mas vai um pouco além disso, e vamos falar assim, vai também por conta das políticas corporativas. Então, vamos imaginar o seguinte, essas cadeias, elas estão envoltas dentro de, vamos falar assim, de um ambiente, de um macroambiente, seja ele nacional, seja ele global. E vamos falar assim, esse macroambiente, eles fazem, claro, que pressões. Então, assim, puxa, tudo que está sendo discutido no Acordo de Paris, aquecimento global, clima, eles se traduzem em políticas públicas. Então, a criação de, por exemplo, de normas como a ISO 14000 ou as outras normas que surgem para colaborar com que as empresas evoluam nas suas políticas corporativas é muito patente. Além, vamos falar assim, além de outras políticas setoriais que surgem, como, por exemplo, a criação de um código florestal, que aí está bem específico vamos falar assim, para o agro. Mais do que isso, a gente também tem as políticas de incentivo, vamos falar assim, que se o governo cria para os bancos, para eles gerarem, vamos falar assim, subsídio para o investimento de empresas responsáveis ambientalmente, socialmente, e isso incentiva bastante que os conceitos mudem. Então, a gente está retomando aqui um pouquinho da gestão empresarial e empreendedorismo.
Bom, e com isso, a gente também tem, vamos falar assim, dentro desse panorama, a gente está tratando não só do stakeholder, vamos falar pequeno, vamos falar assim, o stakeholder dentro da organização, os consumidores, mas nós estamos tratando aqui do stakeholder nacional e do stakeholder global. Então, bom, não adianta falar de cadeia de suprimentos, né, dessa gestão, sem falar um pouco do fornecedor e do comprador. E para isso a gente precisa ter políticas internas e os incentivos que eu já mencionei logo no começo no exemplo da Ilha Café. Para que, vamos falar assim, todo mundo consiga enfrentar os desafios, porque quando a gente está falando nesses conceitos, não é fácil necessariamente fazer a migração, porque nós não estamos simplesmente migrando uma operação, nós estamos mais do que isso, migrando uma cultura, migrando padrões éticos, migrando toda uma maneira de ser e de viver. E isso é bastante relevante. Então aí a gente volta para aquelas premissas que foram discutidas nas primeiras aulas. Puxa, stakeholders, ética, o tripé, os conceitos de, vamos falar assim, de responsabilidade ambiental, social e financeira, porque tudo isso impacta no financeiro, seja para o investimento, seja também para ofertar um produto para o consumidor final. E aí a primeira questão que surge o que para vocês é uma cadeia de suprimento responsável? É uma cadeia que otimiza o valor para o stakeholder, com desempenho de forma ética. Então, nós estamos falando sim do stakeholder, não só do stakeholder final, consumidor, mas de todos eles. Desde o início ao final da cadeia. E quando a gente volta para o meu agro, e para o agro que é de muitos de vocês, a gente está falando from farm to fork, então da fazenda até o garfo. Bom, gente, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Até daqui a pouco.